Saudações, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso espaço. Eu sou o terapeuta Márcio e hoje eu vou trazer aqui um assunto que eu acabo atendendo bastante pessoas sobre esse tema, que é um tema muito complexo e um tema muito necessário que a gente converse um pouco. Eu estou falando sobre relacionamento, relacionamento afetivo, íntimo, que muitos de nós fugimos desses relacionamentos, fugimos dessas questões todas, porque a gente tem medo de encarar de frente os nossos desafios, que muitas vezes, na maioria dos casos, aconteceu lá na infância. Algumas vezes até aconteceu antes de você nascer, porque através dos conhecimentos, até da ciência, ela traz essas informações de que dentro da barriguinha da mãe e até antes da concepção, até antes da gravidez, você já pode estar recebendo traumas, traumas da sua mãe, traumas do que aconteceu no relacionamento dos seus pais, enfim. Você pode chegar e nascer uma criança rejeitada, por exemplo. Uma criança rejeitada na infância, quando ela não olha essa situação de frente, ela acaba levando essa rejeição e esse sentimento de rejeição por muito tempo. Aonde começou isso? Aonde é que iniciou esse processo de rejeição? E o que é que nós, quando estamos rejeitados, quando nos sentimos rejeitados, o que é que a gente faz? Quais são os nossos processos de fuga, né? Como é que a gente se esconde nos relacionamentos para que a gente não possa sentir aquela dor, a dor da rejeição? Tem outras dores também que afetam os nossos relacionamentos. Todas essas dores, abandono, humilhação, rejeição, todas essas dores e outras mais, elas são dores que precisam ser ressignificadas na sua origem, que é necessário que a gente se conheça profundamente para que nós possamos resgatar esse processo do passado. Muita gente faz aí, fala sobre a criança interior, né? Sobre as feridas da criança. E essas feridas, elas são muito complexas. Não é num tratamento que a gente consegue resolver muitas vezes. Claro que cada caso é um caso, mas eu estou falando aqui de feridas complexas que nasceram, que você já nasceu com elas, que você já sentia toda a rejeição, todo o abandono, né? Ali, no momento em que você estava sendo concebido ali, né? Estava crescendo ali dentro da barriga da sua mãe, né? E é óbvio, todo sentimento que a sua mãe teve, como a ligação da mãe com o filho é muito forte, porque a gente tem um processo aí de incorporação, né? A incorporação é mais amplamente do que, mais efetiva até do que uma incorporação espiritual, porque a incorporação, quando você ali está ali dentro, na verdade você acaba percebendo, principalmente, que a maioria das crianças que nascem agora e das crianças que nasceram também aí na década de 80, essas crianças vieram com muita sensibilidade energética. E essa sensibilidade faz com que nós eh, acessemos, né, mais facilmente as sensações daqueles que nos geraram, né? Mas qual é o grande conflito, né? Qual o grande conflito quando nós nos tornamos adolescentes, adultos e que temos muitas vezes dificuldades em relacionamentos?
Porque dificuldade em relacionamento é uma coisa que é muito complexa para que a gente possa entender. Porque tem muitos processos de autossabotagem, né? Processo de não querer ver mesmo, de não querer encarar. E muitas vezes, mesmo quando se tem a oportunidade de realizar uma terapia séria, onde a gente acessa a origem, vai lá e trata aquilo, né? Nós aqui do espaço, a gente trabalha muito com a parte energética, as canalizações de energia, e as nossas avaliações aqui são avaliações precisas. A gente realmente vai em busca, vai encontrar o real motivo, né, de uma enfermidade ou de um conflito no relacionamento. Muitas vezes criamos sim enfermidades no corpo físico por causa, né, que tem a causa e tem origem em questões que aconteceram na infância. Pessoas que vieram sofrendo há muito tempo na infância pode acabar escolhendo relacionamentos que adoecem, porque tem relacionamentos que rejuvenescem, que nos curam, né? Que nos ajudam a crescer, a evoluir, que aumenta a nossa autoestima. Mas tem relacionamentos que fazem o contrário. Tem relacionamentos que a gente escolhe e a gente imagina que deve ficar naquele relacionamento a vida inteira. Porque muitas vezes a gente tem uma crença de que se a gente separar, a gente vai estar sozinha e que a gente pode ser que não encontre ninguém. Eu acho que eu acho que é muito complexo a mente humana e mais ainda a complexidade aumenta quando nós temos essas sensações, esses desafios de medo, rejeição, né? E de não ter a autoestima para se sentir merecedor, de fazer uma mudança brusca, né? De separar, de tomar uma decisão mesmo, de dizer assim: eu quero separar, eu quero dar a volta por cima, eu quero me conhecer melhor e eu quero me tratar como eu mereço ser tratada. Olha só, eu quero me tratar como eu mereço ser tratada. Porque muitas vezes, quando saímos e quando separamos de algum relacionamento, nós imaginamos sempre que o relacionamento foi aquele ou aquela pessoa que trouxe para a gente tudo o que a gente tem, mas não é. O quanto você aceitou estar nesse relacionamento? Será que já parou para pensar sobre isso? O quanto você está aceitando estar nesse relacionamento? O quanto você está aceitando ser maltratado, maltratada? O quanto você está aceitando que o outro te dê aquilo que ele nem tem? Na verdade, que o outro não te dê aquilo que você merece, né? E quando se fala em relacionamento, a gente fala é, a gente traz assim uma linguagem muito mais pura, genuína, de relacionamento saudável, de respeito, de companheirismo, de amor, né? Da gente realmente estar ali apoiando aquela pessoa, mas é, muitas vezes, e pelo que eu tenho visto, nós não nos enxergamos muitas vezes quando a gente não passa por uma situação bem complexa, né? Ou quando a gente descobre e quando a gente toma consciência de algumas coisas que esse relacionamento nos trouxe, enquanto a gente não observa isso, a gente acaba não tomando uma atitude mais severa. Mas, como nós aqui não tratamos o superficial, a parte superficial, então eu trago para vocês a informação de que todo relacionamento conflituoso tem uma origem, provavelmente é uma questão emocional da própria pessoa. Eu acho que isso até é óbvio, né? É lógico isso. Mas a gente vai encontrar onde esse processo se iniciou. E eu utilizo muito as ferramentas e o conhecimento da constelação familiar, junto também o conhecimento das avaliações radiestésicas, né, de uma anamnese bem feita, e também, se precisar acessar outras encarnações, a gente vai acessar também. Mas é importante
que tomemos consciência e façamos uma autorreflexão sobre como eu estou no meu relacionamento. Eu estou feliz? Há quanto tempo eu estou tentando mudar o outro? Porque muitas vezes a gente tem uma esperança, né? E uma espera, na verdade, espera que o outro mude, ou que a minha vida ela tome um rumo que não sei da onde sem a minha ação. Precisa-se ter uma ação brusca, precisa-se ter uma ação muito firme de alto amor para que você possa sair de uma relação narcisista, por exemplo. É muito importante que a gente grave essa palavra narcisista para a gente verificar onde estamos pisando os nossos pés e onde estamos colocando a nossa vida, compartilhando a nossa vida e nem percebendo que estamos vivendo num relacionamento narcisista, num relacionamento que com certeza vai adoecer você. É isso. Relacionamento é um assunto complexo, mas é um assunto que precisamos ter muita paciência para que nós possamos resolver tudo o que precisa ser resolvido dentro da gente. Todos esses conflitos, todos esses traumas e todos esses sentimentos, né? Esses sentimentos de abandono, de rejeição, muitas vezes trazido da infância com os nossos pais, conflitos que têm relação com pai, com mãe, tudo isso a gente coloca dentro de um pacote para que a gente possa aí tratar de forma mais efetiva o seu caso, sempre trazendo a necessidade de ressignificação das suas relações. E ressignificar as relações não necessariamente faz com que você volte àquele relacionamento para você ser feliz ou para que você possa se aproximar. Não, é que você dentro de você aquilo esteja sedimentado, aquilo esteja realmente curado dentro de você e só você vai poder fazer isso. É claro que o trabalho terapêutico ele tem uma função primordial para que a sua mudança, para que a sua atitude seja tomada de uma forma mais assertiva com direção. Porque quando a gente traz e a gente abre o campo, a gente consegue observar aonde você precisa cuidar, aonde você precisa tratar, o que é que está te fazendo sofrer, quais são os seus medos, né? Quais são os seus sentimentos ali naquele relacionamento e o quanto você se diminuiu para estar naquele relacionamento. É muito importante que a gente observe o quanto nós estamos nos diminuindo. E como é que a gente percebe isso? Quando a gente começa a deixar de fazer o que a gente quer em função da vontade do outro. Mas eu não estou falando sobre relacionamentos de companheirismo, onde a gente muitas vezes deixa de fazer uma coisa que a gente gosta para fazer o bem ao outro. Eu acho que isso é saudável em algum aspecto. Mas quando você adoece, quando você deixa de viver, quando você esquece que você tem aqui uma missão para cumprir, que você tem uma tarefa a cumprir, não só com aquele relacionamento, mas no mundo com as pessoas, e que se você está passando por tudo aquilo, tem um propósito maior de aprendizado, de crescimento, de evolução, e essa experiência vivida e superada, com certeza você vai auxiliar outras pessoas, né? Para que você, para essas pessoas também buscarem a própria força interior, a própria autonomia, né? Para que possa se desvencilhar também de relacionamentos complicados, relacionamentos difíceis, que traz adoecimento físico. A gente precisa falar disso. Relacionamentos conflituosos adoecem também. Será que a gente tem aí a quantidade, né, de pessoas que se matam, né, se suicidam por conta de um término de relacionamento? Muitas vezes por conta de uma traição, a pessoa faz uma coisa totalmente é, aí fora dos padrões, né, da lei. Então, tudo isso a gente precisa observar
o quanto temos que ter atenção com quem nós estamos trocando a nossa energia, para que a gente possa, de fato, buscar relacionamentos saudáveis que realmente estejam na nossa sintonia. Uma dica que eu vou dar para vocês, muito importante, e é uma dica muito simples e não é nada muito fora do comum, não. Toda vez que a gente está muito ansioso, ou estamos muito carentes, ou estamos muito apressados para encontrar um relacionamento, com certeza você vai atrair pessoas também com essa mesma vibração, com esse mesmo sentimento de agonia, onde eles não conseguem ficarem sozinhos, onde eles não se sentem bem sozinhos, eles não se sentem inteiros sozinhos, e ele precisa encontrar outra pessoa que a complete. Só que quando a gente age e a gente busca encontrar alguém com esse sentimento e com essa vibração, com essa sintonia, é claro que a lei de atração vai funcionar perfeitamente nesse caso. Mas qual é o caso mais que eu, na verdade, considero que é algo muito importante? É quando você estiver tão inteiro que você não precisa de ninguém para se relacionar e para ser feliz. Quando você estiver totalmente inteiro, curado das suas feridas, certo daquilo que você quer, motivado para aquilo que você quer, se dedicando aos seus estudos, ao seu trabalho, se dedicando a tudo que você quis realizar, você de fato não procurará ninguém. E talvez essa pessoa apareça nesse momento que você não mais procure, que não mais você busque, que não mais você sinta essa necessidade tão grande de ter alguém. Essa é a minha dica para vocês. Cada vez mais precisem menos de outras pessoas para se completar. Porque quando você está buscando alguém para completar aquilo que está faltando, é claro que existe um vazio em você. E esse vazio que existe em você vai atrair também pessoas vazias, que estão buscando a mesma coisa, se completarem por um vazio que não preencheram. E esses vazios, é interessante falar que quando a gente fala vazio existencial, tem muito a ver com aquilo que eu preciso ressignificar dentro de mim. E não necessariamente que eu sou vazio. Não, eu não sou vazio. Eu simplesmente preciso ressignificar aquilo que está em mim e que não está me fazendo bem, que está fazendo com que eu tome ações e atitudes que não são saudáveis para a minha vida. Essa busca incessante pelo amor é uma busca vazia, porque você vai buscar no outro uma forma de completar o amor que você nem se dá. Então, se você começar a se dar esse amor, começar a se colocar em primeiro lugar, começar a buscar ter pensamentos positivos, começar a observar seus pensamentos, não se autoflagelar, não ser um masoquista, não fazer a si mesmo sofrer, com certeza você vai encontrar alguém também que desperte em você um sentimento de união, né? Então é isso. O segredo é cuidar de si mesmo, buscar o autoconhecimento, sarar todas as feridas, ressignificar todos os sentimentos que não são positivos e não buscar. Deixar que a vida te apresente almas que têm afinidades. Muitas vezes rodamos o mundo, nos relacionamos com muitas pessoas e consideramos isso como experiência de vida. Muitas vezes essas experiências nos trazem conflitos muito profundos em algum momento de nossa vida, porque nós nos relacionamos muito, nós trocamos energia com muita gente, com muitas pessoas que se relacionaram com outras pessoas, principalmente com relacionamentos vazios, relacionamentos que acontecem de forma muito rápida. Tudo isso a gente precisa refletir, para que a gente possa seguir o caminho
mais tranquilo na área de relacionamento. Gratidão. Namastê.